Tudo que estava acontecendo na vida deles era algo que eles não mereciam, mas era a misericórdia de Deus alcançando aquela igreja, alcançando aquele ministério, alcançando aquela obra. O apóstolo Paulo, agora inspirado pelo Espírito Santo, ele vê a necessidade de lembrar a igreja de Éfeso que não importava se eles tinham muito dons, não importava se eles tinham a armadura de Deus, mas importava eles lembrar que nada que acontecesse na vida deles vinha das obras dos seus braços. Não era pelo jejum, não era pela oração, não era pelo que eles fizessem, mas era pela graça, era pelo favor genuíno de Deus, a misericórdia de Deus para com aquela igreja. Já deixa aí uma lição para mim e para você. Você pode jejuar o ano inteiro, você pode orar o ano inteiro, você pode ler a Bíblia de cabo a rabo, mas nada disso pode comprar a graça de Deus. Você pode evangelizar o mundo inteiro, você pode ganhar todas as almas, mas nada disso pode comprar a graça de Deus. Porque pela graça sois salvos. Agora o apóstolo Paulo ele vai deixando bem claro: ei, não é pelas tuas obras, não é pelo aquilo que você faz, não é se você é carequinha, não é se você é magrinho, não é se você é um pouquinho mais fortinho, não é se você fala bem, não é se você é letrado, se você é estudado, se você tem um doutorado, não é se você foi um morador de rua, se você foi um viciado no crack, não é nada disso. A graça genuína de Deus é Deus te escolhendo para uma grande obra, é Deus olhando o potencial que nem mesmo você consegue enxergar dentro de você. Agora o apóstolo Paulo ele vem enfatizando, lembrando a igreja de Éfeso que o que tinha dentro deles era maior do que tudo aquilo que eles ainda tinham vivido, porque o que Deus tinha para eles era bem maior, era bem melhor do que tudo aquilo que eles já tinham contemplado, porque o que Deus ia fazer com aquela igreja seria extraordinário, mas era necessário eles lembrar que nada que eles fizessem, nada que eles fizessem poderia comprar a graça de Deus. Só que esse mesmo apóstolo Paulo, sendo um exemplo da grande graça do nosso Deus, ele mesmo sendo um perseguidor da igreja, Deus já via ele com outros olhos dizendo: você pode ser um perseguidor, mas eu te escolhi para ser um grande evangelizador, para ser um grande missionário e levar minha palavra, para você alcançar pessoas que ainda não foram alcançadas. Ou seja, para Deus não importava se ele foi criado aos pés de Gamaliel. Para Deus não importava se ele conhecia a lei de cabo a rabo. Para Deus não importava se ele zelava tanto pela lei ao ponto de perseguir, prender pessoas, chicotear pessoas. Não! Para Deus a única coisa que importava era ele ter se agradado de Paulo. Aleluia. Se você não entendeu, ei, antes de você chegar na igreja de Deus já tinha se agradado de você. Antes de Jesus um dia entrar na sua vida, Deus já tinha se agradado de você. Mas espera aí, eu estando nos meus pecados, você estando nos teus pecados, você já tinha agradado a Deus, ao ponto de Deus olhar do céu e falar: ei, você pode não ter nada para me oferecer, mas eu gostei de você. Ei, você pode não fazer nada para me agradar, mas eu gostei de você mesmo assim. Diferente do ser humano, porque o ser humano, se você pisar no dedão e tiver encravado, ai, 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 vai te xingar, vai te amaldiçoar. Deus não. Deus, antes mesmo de nós fazer qualquer coisa para Ele, Ele já nos amava. Ao ponto de agora o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, carta aos Romanos capítulo 9, versículo 6 em diante, ele vai começar a relatar a liberdade absoluta da graça de Deus. Quem consegue compreender a liberdade absoluta da graça de Deus? Levanta a tua mão aí. Só quem consegue compreender a graça absoluta de Deus. O apóstolo Paulo ele vai deixar exemplos dessa liberdade absoluta. A liberdade absoluta de Deus em escolher alguém não depende dele pedir autorização para ninguém. Não depende dele ter que fazer uma reunião com anjos e dizer: ó, eu devo escolher aquele ali ou aquela ali ou não. Não,
é simplesmente Deus fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que agrada a Ele. E o apóstolo Paulo agora ele vai relatar, ele vai começar a usar exemplos do Velho Testamento. Ele vai começar a lembrar que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, era um povo que estava acostumado a comer cebola, era um povo que já estava habituado a viver no cativeiro, ao ponto de depois de Deus tirar do cativeiro, o povo querer voltar para trás. Quando começou a ver a provação, o povo queria recuar, o povo queria retroceder. Ei, mais um aviso de Deus para a tua vida. Ei, ainda que possa vir a provação, a luta, a dificuldade, às vezes você pensando em voltar para trás, ei, Deus tem algo para te dizer: não te desampara, Ele não te deixa, Ele não vira as costas, porque a graça dEle na tua vida faz com que Ele seja fiel a você, e Ele não pode negar a si mesmo. O povo de Israel querendo voltar para trás, mas a graça de Deus estava sobre eles. O povo querendo agora voltar e se render aos pés de Faraó, mas Deus dizia: não, vai, ei, vai. Moisés agora clama a Deus. Deus olha para Moisés e fala: Moisés, por que você ainda está clamando a mim? Diga a Israel que marcha. Está vendo esse cajado que está na tua mão? Toca na água. Toca na água. Você não entendeu porque senão você já tinha glorificado. Então eu vou ser mais claro para você entender. Sabe aquele momento em que você chega na tua casa e você não vê as coisas acontecer, e muitas vezes você acha que Deus não está na causa, você acha que Deus não está no problema. Sabe aquela situação em que você vê que a porta não se abre? Sabe aquela oração que há tanto tempo você ora e você acha que Deus não está respondendo? Aí eu quero dizer para você: Deus, Ele não te esqueceu, Deus não te desamparou. A graça dEle está invadindo naquela situação. A graça dEle está começando a tornar o impossível possível. A graça dEle está começando a mudar pensamentos. A graça dEle está começando a quebrar jugo. Glória a Deus. E agora Deus vai falar assim: ó Moisés, você está vendo esse faraó aí? Você está vendo, ele é grandão, ele é poderoso, ele manda e desmanda, ele faz e desfaz, mas esse daí eu também escolhi. Romanos capítulo 9, versículo 6 em diante vai começar a dizer que Deus mesmo escolheu o Faraó para amolecer o coração, endurecer o coração. Agora Moisés ia lá, fazia sinal, Deus ia lá e amolecia o coração de Faraó. Agora Moisés virava as costas, Deus ia lá e endurecia. Agora Moisés voltava lá, fazia mais um sinal, Deus ia lá e amolecia o coração de Faraó. Moisés virava as costas, Deus ia lá e endurecia. Você consegue compreender isso? O mesmo Deus que amolecia é o mesmo Deus que endurecia. Ai, se você não entendeu, você mais claro. O mesmo Deus que tem poder para amolecer coração de parente aqui, é o mesmo Deus que tem poder de endurecer. O mesmo Deus que tem poder para mandar provisão, é o mesmo Deus que também pode fechar a provisão. O mesmo Deus que um dia te libertou, é o mesmo Deus que pode entrar na tua casa, na tua família, no teu ministério, no teu chamado, na tua história, e fazer total diferença. A diferença agora nisso é qual é o propósito. Deus levanta Faraó somente para fazer o teu nome engrandecido sobre a terra. Deus já sabia que Faraó não ia se converter, mas mesmo assim Deus escolheu. Mesmo assim Deus chamou. Opa, pera lá. Faraó, você é grandão, você tem autoridade, você tem poder sobre a terra, mas eu tenho poder no céu e na terra. Então agora através de você eu vou fazer meu nome conhecido. Só que o detalhe interessante que você não vai ver no Velho Testamento dizer que agora, além de Deus fazer os sinais e maravilhas, chegou lá na Mesopotâmia. Você não vai ouvir dizer nesta passagem que o que Deus fez chegou no Brasil, chegou no meio dos índios. Você não vai ouvir falar que chegou lá na América do Norte, que os índios lá da América do Norte, antes de chegar os ingleses, ouviram falar de Deus. Não! Mas você vai entender
entender que quando Deus fez aquilo com o Faraó, o teu nome se expandiu, a tua glória ainda não permanecia sobre a terra, e as pessoas temiam, ao ponto de agora o apóstolo Paulo chegando numa cidade, e ele olha lá um altar dizendo assim, ao Deus desconhecido. Sabe por quê? Porque Deus, ele escolhe pessoas, cada um para um propósito. Você já entendeu qual foi o propósito? O porquê Deus te concedeu a graça? Ai, meu Deus do céu. Deus está me levando para uma direção maior aqui. Deus está me levando para um direcionamento para alguém aqui nessa noite. Às vezes você ainda não compreendeu. Sabe por que você não cresceu mais na fé? Porque você ainda não entendeu qual é o propósito de Deus na tua vida. É porque ainda você não teve a sensibilidade, ou você ainda não teve o discernimento para entender que Deus quer mais de você. Ei, você ainda não compreendeu que não é as tuas falhas, não é aquele momento que você fica enfurecido e começa a brigar, que não é decanta lá para sub-récia, não é aquele momento em que as pessoas falam uma palavra e te magoa. Ai, não é essa mágoa, não é essa dor, não é essa porta fechada que vai te afastar daquilo que Deus tem para a tua vida. Não é os teus pecados, não é nada disso que possa te afastar da graça genuína de Deus. Se tivesse alguma coisa que impedisse a graça de Deus nas nossas vidas, eu acho que eu seria o primeiro impedido da graça. Sabe por quê? Porque eu já blasfemei contra Deus. Eu já falei, um dia minha mãe conversando comigo, eu falei, mãe, Deus não existe. Eu falei, mãe, Deus não existe. Deus pesou a mão sobre mim. Ele só não permitiu tirar a minha vida, mas Ele permitiu eu passar por um vale doloroso. Eu fui criado dentro de um centro de macumba. Minha mãe me levava para os terreiros para ficar adorando demônios. Eu vivia dissolutamente. E quando eu falo dissolutamente, significa que eu vivia conforme o desejo do meu coração, e o desejo não era bom. Porque o pecado que habita em minha carne, ele me dominava, ele me fazia escravo, ele me levava em situações e circunstâncias que às vezes eu mesmo não queria. Quantas das vezes eu não queria fumar o crack, mas o vício na minha carne falava, você vai fumar. Quantas das vezes eu não queria se misturar com pessoas, mas a minha carne falava, você vai se misturar, porque eu era escravizado. Eu era escravo do pecado. Mas um dia, Jesus Cristo de Nazaré me encontrou, quando eu estava caindo na beira da sarjeta. E o detalhe interessante é que eu não precisei falar para ele, Jesus me socorre, não. Porque Malemão tinha ouvido falar. Mas a graça genuína foi tão grande que ela me alcançou. Glória a Deus! Glória a Deus, Senhor. Agora o mesmo apóstolo Paulo, ele vai dizer agora também numa outra passagem, que antes mesmo de Jacó e Esaú nascer, Deus já havia escolhido Jacó. Deus mesmo, antes mesmo de fazer qualquer obra, seja boa, seja má, Deus já tinha determinado, eu vou amar o último que nascer, mas eu vou aborrecer o primeiro que nascer. Eu vou amar Jacó, mas eu vou aborrecer Esaú. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que falar, porque se eu levar para casa, eu vou pagar preço, eu não quero. Você já parou para pensar porque tem pessoas que não vai com a tua cara? Você já parou para meditar nisso? Porque às vezes você faz de tudo para se dar bem com a pessoa, mas mesmo assim a pessoa não consegue te engolir. Às vezes você tenta ajudar, às vezes você tenta ser bonzinho, às vezes você tenta ser amável e agradável, mas mesmo assim a pessoa não consegue te suportar. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que te ama também é o mesmo Deus que aborrece. O mesmo Deus que Ele te dá amor, te dá carinho, é o mesmo Deus que também afasta pessoas de você. O mesmo Deus que te quer perto é o mesmo Deus que às vezes pode afastar pessoas de perto dele. O Mai decanta lá para a sub-récia. O mesmo Deus que te levantou para uma grande obra é o mesmo Deus que tem desprezado pessoas arrogantes, soberbas, ignorantes, cheias de si mesmo, egoístas, que só pensam em si mesmo. Deus, Ele sabe estar no controle da tua vida.
Porque a graça dele te reveste como uma capa, te conduzir nos teus passos. E quando eu falo conduzir nos teus passos, é te dizendo assim, ó, ei, você não vai se render ao pecado, mas quando você pecar, você tem um advogado justo e fiel chamado Jesus Cristo de Nazaré. É momento de você se colocar de pé e falar: Senhor, eu estou sacudindo a poeira dos meus joelhos que se dobraram. Eu estou me colocando de pé, Senhor, para viver um propósito maior, para viver um sobrenatural, para me entregar para a tua vontade. Ainda que a minha carne tente falar mais alto, mas eu sei o que o Senhor tem comigo, e é isso que eu quero para mim. Glória a Deus. E esse mesmo apóstolo Paulo, ele vai ser tão claro sobre a graça, ele vai ser tão claro sobre a graça, que ele vai ser ousado de dizer que o mesmo Deus que fez vasos para honra, também fez vasos para desonra. Não sou a Bíblia, é Bíblia. O mesmo Deus que fez pessoas para morar no céu, também é o mesmo Deus que criou pessoas para ele mostrar o tamanho do teu poder, como fez lá com o Faraó. Se você chegou aqui nessa noite, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque você já foi alcançado pela graça. Porque um dia você ouviu falar do amor genuíno de Jesus Cristo entregando na cruz do Calvário por você. E isso moveu o teu coração. Isso te fez entender que aquilo que Ele tem para você é muito maior, é muito melhor do que este mundo pode oferecer. Só de você ter chegado aqui, só de você ter pelejado nesses 7 elos, já mostra o tamanho da força que Deus colocou em você. E se Deus ele colocou essa força em você, Ele despertou a fé. E se Ele despertou a fé, Ele te fez conhecer a verdade. E se você conheceu a verdade, agora é o momento que Ele quer te usar. Ei, se coloca de pé, igreja, em nome do Senhor Jesus. Se coloca de pé, igreja. Glória a Deus. Eu não gosto de sair e deixar de fazer aquilo que Deus manda. Enquanto as irmãs estavam louvando aqui na frente, o Senhor falava para mim assim: meu servo, fala para essa igreja que está chegando um tempo novo. Mas o tempo novo, eu não estou falando de porta aberta, eu não estou falando de nada terreno, eu estou falando de espiritual. Quer dizer que essa igreja não tem unção? Pelo amor de Deus, se eu falar isso eu vou estar sendo blasfemo. Porque desde a hora que eu dobrei o meu joelho para orar, como todas as vezes que eu pisei aqui, eu senti a glória de Deus. Mas Deus estava falando para mim: ei, meu servo, fala para eles que está chegando uma unção nova sobre essa igreja, que está chegando um momento novo. E eu vou começar a levantar servos que ainda não entendem o propósito, que ainda não entendem o teu chamado. Tem pessoa que está sentada aí e nem sabe o que Deus tem para ela. Só que eu quero dizer aqui nessa noite: te prepara, porque você vai começar a viver experiências. Você vai começar a viver um novo, porque o novo hoje chega na tua vida. Deus está cansado de te ver acomodado. Deus está cansado de te ver vindo para a igreja ouvir a palavra e voltar para casa. Deus quer enxergar a palavra na tua boca. Deus quer te usar. Deus quer manifestar a glória dele através da tua vida. Senhora Patrícia, o Senhor mandava te dizer assim: ó, tu és Débora. Você consegue entender isso? Você não consegue? Fica tranquila, porque Deus não deixa jamais ninguém confundido. Sabe por que Deus mandou eu falar isso para você? Que tu és Débora. Débora, no momento em que o povo de Israel estava em guerra, porque os inimigos vinham e lutavam contra o povo de Israel e pelejava e vencia contra o povo de Israel, ela foi levantada por Deus como profetisa. E Deus está começando a colocar as palavras dele na tua boca, porque Deus está te levantando
profetiza. E Deus manda te dizer: tu vais profetizar. E Ele mesmo se responsabiliza, porque é Ele quem coloca as palavras na tua boca. Ele anda lá para cima com uma mente, Beatriz. Coloca as mãos sobre a cabeça dela. E a unção que está sobre a tua vida de profetiza, Deus hoje trouxe ele para a vida dela. Pastor, coloca um louvor bem pentecostal aí. De 500 graus, aquele bem pentecostal. Porque eu estou sentindo a glória de Deus neste lugar. Se você não entrar nesse trem, você vai ficar para trás. Porque Jesus, ele não espera. Abraço e decomarai. Ei, sente o fogo de Deus te envolver aí, ó. Sente a glória de Deus. Sente a unção. Sente o poder. Já começa a sentir esse novo de Deus aí, ó.